E se a maior noite da vida de um ator terminasse em desilusão? Na era dourada de Hollywood, os Oscars não eram apenas prêmios. Eram símbolos de imortalidade. Mas por trás do glamour, algumas dessas estatuetas douradas desapareceram, derreteram, ou foram roubadas em circunstâncias misteriosas, até mesmo trágicas. De tempestades de fogo a traições, esta é a história oculta dos Oscars perdidos e legados despedaçados. Nesta contagem regressiva cativante, revelamos 15 estrelas clássicas de Hollywood cujos Oscars foram roubados, perdidos ou destruídos, e as verdades arrepiantes por trás de seus desaparecimentos. Margaret O'Brien. Em 1944, Margaret O'Brien não era apenas a queridinha de Hollywood. Ela era um fenômeno. Com apenas 7 anos, conquistou corações com seu papel em Meet Me in St. Louis. A academia ficou tão impressionada que lhe concedeu o Oscar Juvenil, uma estatueta especial em miniatura criada para reconhecer crianças intérpretes extraordinárias. Mas o que aconteceu anos depois com aquele Oscar seria mais bizarro do que qualquer enredo que a MGM já lhe deu. Nos anos 50, a governanta de O'Brien levou a estatueta para a limpeza e nunca a devolveu. No início, O'Brien achou que estava apenas perdido. Mas logo ficou claro. Tinha desaparecido. Por décadas, o desaparecimento permaneceu um mistério. O'Brien suspeitou de roubo, mas não havia nenhum rastro da estatueta. Tornou-se um dos casos mais peculiares da academia. Um Oscar roubado que aparentemente desapareceu no ar. O'Brien continuou sua carreira, mas ficou profundamente magoada com a perda. Aquela pequena estatueta dourada não era apenas um troféu. Simbolizava seu lugar na história do cinema. Um sonho de infância tornado realidade. Perdê-lo era como apagar parte de sua identidade. A academia não substituía prêmios perdidos levianamente. Então O'Brien viveu com a cicatriz emocional por quase 50 anos. Então, em 1995, um milagre aconteceu. 2 colecionadores de memorabilia encontraram um estranho Oscar em miniatura em um mercado de pulgas. Estava danificado e envelhecido, mas gravado com o nome de O'Brien. Eles contataram a academia, que confirmou sua autenticidade e, em poucas semanas, ele foi devolvido ao seu legítimo dono. O'Brien, agora com mais de 60 anos, chorou ao receber, emocionada por um pedaço da sua infância ter sido encontrado. A academia, tocada pela reunião, até realizou uma pequena cerimônia para marcar o retorno. Isso não é apenas uma história sobre um troféu roubado. Trata-se de memória, perda e redescoberta. A jornada do Oscar de O'Brien nos lembra o quanto esses símbolos importam para seus destinatários. Eles não são apenas estatuetas banhadas a ouro, são âncoras emocionais. Para Margaret O'Brien, recuperar o seu não era sobre validação. Era sobre encerrar um capítulo. E para Hollywood, foi um raro final feliz em uma cidade que raramente os proporciona. Rod Steiger. Rod Steiger, a presença imponente por trás de atuações inesquecíveis em Sindicato de Ladrões e No Calor da Noite, era um homem de paixão intensa. Em 1968, sua interpretação do chefe de polícia Gillespie em No Calor da Noite lhe rendeu o prêmio da Academia de Melhor Ator. Foi um momento decisivo em sua carreira, uma vitória pela qual ele lutou durante décadas de atuação metódica, risco emocional e sacrifício pessoal. Mas o próprio Oscar que simbolizou seu triunfo mais tarde encontraria um fim ardente. Literalmente. A mansão de Steiger, em Hollywood, em Beverly Hills, era tão ardente quanto o próprio homem, repleta de prêmios, roteiros e lembranças. Mas na década de 1990, a tragédia ocorreu quando uma falha elétrica provocou um incêndio que varreu parte de sua casa. Embora Steiger não tenha se ferido, o dano à sua coleção pessoal foi catastrófico. Seu Oscar, orgulhosamente exibido na lareira, foi parcialmente derretido no incêndio. Para a maioria, teria sido um símbolo de perda devastadora. Mas para Steiger, era outra coisa. Uma metáfora sombria. Ele sempre lutou contra demônios internos. Depressão, casamentos fracassados e ser estigmatizado na indústria. Steiger disse certa vez, famosa: os atores vivem em um estado constante de rejeição. Então, quando seu Oscar derreteu, ele não o viu apenas como uma perda física, mas como um eco da indiferença cruel de Hollywood. De certa forma, isso refletia como ele se sentia esquecido após seus anos de auge, apesar de seu brilho. A academia ofereceu-se para substituir a estatueta, mas Steiger aparentemente recusou. A estátua danificada, para ele, contava uma história mais verdadeira. É uma imagem assombrosa. Uma de
Os melhores atores de Hollywood, segurando um Oscar distorcido e enegrecido. Sua superfície retorcida como metal derretido. Tornou-se um tipo estranho de troféu, marcando não apenas uma vitória, mas o custo dessa vitória. Para Steiger, simbolizava tudo o que ele havia sobrevivido. Guerra, fracasso, desilusão, e ainda assim continuava a atuar. Poucos atores carregam suas carreiras como feridas. Steiger carregava as dele com brutal honestidade. Esta história não é apenas sobre um Oscar derretido. É sobre a fragilidade do legado. Em uma cidade que constrói mitos, até os momentos mais dourados podem se dissipar. Mas o que perdurou não foi a estátua. Foi a atuação que a conquistou. Rod Steiger não precisava de um Oscar para ser lembrado. Ele só precisava de um filme e de uma verdade ardente. Bette Davis. Quando você pensa em Bette Davis, você pensa em olhos penetrantes, inteligência afiada e um arsenal de atuações inesquecíveis. Ela foi a primeira mulher a receber 10 indicações ao Oscar por atuação e ganhou 2. Mas o que muitos fãs não sabem é que um desses Oscars simplesmente desapareceu. Davis ganhou seu primeiro Oscar em 1936 por Dangerous, embora a Academia ainda não tivesse adotado a agora icônica estatueta dourada. Quando o design padronizado se tornou oficial, enviaram-lhe um substituto. Esse Oscar se tornaria aquele que desapareceu misteriosamente. Nos anos 1990, o Oscar desaparecido de Davis reapareceu, não em um museu, mas em uma casa de leilões. Seu espólio não tinha registro de sua venda. Na verdade, parecia ter mudado de mãos privadamente ao longo dos anos. A família de Davis e os fãs ficaram indignados. A Academia, mantendo sua regra de que Oscars não devem ser vendidos, interveio. Eles compraram o prêmio por $79.500 para evitar que ele permanecesse em circulação privada e para honrar o legado de Davis. Foi devolvido aos cofres da Academia, e não à família dela, gerando mais debate. O incidente levantou questões complexas sobre propriedade e legado. Quem realmente possui um Oscar? A pessoa que o ganha ou a instituição que o concede? Para Bette Davis, que lutou durante toda a sua vida por controle artístico e respeito na indústria, ter seu Oscar vendido como memorabilia parecia um insulto final. Era um eco amargo de sua batalha de vida inteira contra as estruturas de poder de Hollywood. Ainda assim, o mistério persiste. Como o Oscar saiu de sua propriedade? Foi roubado, extraviado ou vendido secretamente? Talvez nunca saibamos. O que está claro é que mesmo após a morte, Davis estava no centro de um drama digno de um de seus próprios filmes. E, do modo típico de Bette Davis, ela deixou para trás uma controvérsia que se recusou a ser silenciada. Hattie McDaniel. Em 1940, Hattie McDaniel fez história como a primeira pessoa negra a ganhar um prêmio da Academia por seu papel como Mammy em E o Vento Levou. Foi uma vitória agridoce. McDaniel foi forçada a sentar-se em uma mesa segregada durante a cerimônia e não teve permissão sequer para assistir à estreia do filme em Atlanta. No entanto, seu discurso de aceitação, cheio de graça e força silenciosa, permanece como um dos mais emocionantes da história do Oscar. Seu Oscar, no entanto, sofreria um destino tão injusto quanto as barreiras raciais que ela rompeu. Ao contrário das estatuetas de hoje, o prêmio de McDaniel foi uma placa, dada aos atores coadjuvantes até 1943. Ela a exibiu com orgulho na Universidade Howard, uma instituição historicamente negra, como um símbolo de progresso e orgulho. Mas na década de 1960, durante uma reforma no campus, a placa desapareceu misteriosamente. Alguns rumores diziam que foi roubada durante um protesto. Outros acreditavam que foi extraviada ou destruída por acidente. Nenhuma investigação oficial resolveu o mistério. A perda não foi apenas física, foi simbólica. O Oscar de McDaniel representou mais do que sua atuação. Foi um marco para artistas negros em uma era de profunda segregação. Seu desaparecimento ecoou a forma como Hollywood frequentemente apaga ou ignora as contribuições dos negros. Ao longo das décadas, foram feitos inúmeros esforços para recuperá-la ou substituí-la, mas a Academia nunca emitiu uma réplica. Somente em 2021, a Academia concordou em financiar um memorial de substituição na Universidade Howard, reconhecendo o reconhecimento muito atrasado que McDaniel merecia. Isso não foi apenas um Oscar roubado. Foi um legado roubado. A carreira de Hattie McDaniel foi marcada por compromissos e contradições. Mas sua conquista
rompeu a barreira da exclusão racial em Hollywood. O desaparecimento de seu Oscar continua sendo um doloroso lembrete de quão frágil pode ser o progresso e de quão longo ainda é o caminho para a verdadeira igualdade na indústria. Marlon Brando. Marlon Brando não era apenas uma estrela de cinema. Ele foi um terremoto cultural. Quando ele ganhou o Oscar de melhor ator em 1973 por O Poderoso Chefão, deveria ter sido um momento de glória. Mas, em vez disso, Brando foi notícia em todo o mundo por recusar o prêmio. Seu motivo? Para protestar contra a representação dos nativos americanos em Hollywood e o tratamento inadequado do governo federal às populações indígenas durante o incidente de Wounded Knee. Em seu lugar, ele enviou Sachin Littlefeather, uma ativista nativa americana, para recusar o prêmio ao vivo na televisão. A reação foi explosiva. Alguns na plateia vaiaram, outros aplaudiram. Mas o que aconteceu com a própria estatueta do Oscar ainda é incerto. Como Brando nunca a aceitou, a Academia nunca a entregou formalmente. No entanto, anos depois, um Oscar de melhor ator, com o nome de Brando, apareceu em uma coleção particular, alimentando rumores de que alguém próximo à produção pode ter tomado posse dela. Apesar disso, Brando permaneceu indiferente. Ele nunca quis o troféu físico para começar. A resistência de Brando provocou uma mudança sísmica na forma como Hollywood via o Oscar, não apenas como uma celebração da arte, mas como uma plataforma de expressão política. Seu protesto marcou um dos primeiros e mais dramáticos momentos do Oscar usados para ativismo. Embora não tenha resultado em uma mudança imediata na indústria, plantou uma semente que influenciaria gerações de artistas. Até hoje, o paradeiro do Oscar de O Poderoso Chefão de Brando permanece incerto. Alguns afirmam que foi armazenado e esquecido. Outros dizem que foi discretamente recuperado pela Academia. Mas o maior mistério reside no próprio desapego de Brando. Para ele, a grandeza não vivia em um ídolo dourado. Ela vivia na verdade, mesmo quando deixava as pessoas desconfortáveis. Isso faz do seu Oscar perdido uma das ausências mais simbólicas na história de Hollywood. Whoopi Goldberg. Em 1991, Whoopi Goldberg fez história ao ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Ghost. Sua atuação foi eletrizante, misturando humor, dor e personalidade em um papel que se destacou em uma era de escalas de elenco previsíveis. Mas anos depois, aquele Oscar faria uma jornada mais estranha do que qualquer filme sobrenatural. Ele desapareceu, bem no correio. Em 2002, Goldberg enviou seu Oscar de volta para a Academia para Limpeza e Polimento de Rotina. Um serviço oferecido aos vencedores, mas em algum lugar no processo de entrega, a estatueta desapareceu. A UPS confirmou que havia sido entregue na instalação de limpeza designada. Mas quando o pacote foi aberto, o Oscar havia sumido. O pânico se instalou. Whoopi, devastada, temeu que sua mais preciosa honra profissional tivesse sido roubada. O mistério se aprofundou quando, dias depois, o Oscar apareceu, encontrado em uma lixeira no aeroporto de Ontário, na Califórnia. Estava intacto, exceto por alguns arranhões. Ninguém jamais explicou completamente como foi parar lá. A teoria predominante é que um trabalhador o roubou. Entrou em pânico e o descartou quando a cobertura da mídia explodiu. A Academia rapidamente devolveu-o a Goldberg, que supostamente riu da absurdidade da situação. Mas também não deixou nada ao acaso, depois disso. Ela o trancou. Esta bizarra saga postal revela como até um Oscar pode ser vulnerável ao erro humano, negligência ou simples ganância. Goldberg lidou com a crise com humor, mas foi por pouco. Por um momento, parecia que a maior honra de Hollywood poderia desaparecer como um pacote qualquer. Felizmente, desta vez, a história terminou com uma reunião triunfante. Olympia Dukakis. Quando Olympia Dukakis ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1988 por Feitiço da Lua, seu discurso de aceitação irradiou sinceridade e incredulidade. Ela trabalhou por décadas no teatro e no cinema, com pouco reconhecimento do grande público. E esse Oscar era o reconhecimento há muito devido da indústria. Mas poucas horas após o maior momento da sua vida, algo bizarro aconteceu. Seu Oscar foi roubado, diretamente da festa pós-evento. Dukakis participou de uma festa privada após a cerimônia, e como muitos vencedores, colocou seu Oscar sobre uma mesa para cumprimentar amigos e posar para fotos. Em algum momento da noite, a estatueta sumiu. A princípio, ela pensou que alguém a tinha movido. Depois, veio a terrível constatação. Ela tinha sido levada.
em uma sala cheia de celebridades, fotógrafos, coreógrafos e a equipe. Seu Oscar havia sido roubado à vista de todos. Felizmente, o ladrão não foi longe. Poucos dias depois, o Oscar foi recuperado após ser devolvido anonimamente à academia. O ladrão, provavelmente assustado pela atenção da mídia, nunca se apresentou. Dukakis, embora abalada, encontrou humor na situação. Esperei 50 anos para conseguir isso, e quase perdi em uma noite. Ela brincou depois, mas o incidente revela algo mais profundo. Como até mesmo os maiores triunfos podem ser efêmeros no turbilhão da fama. Que alguém pudesse entrar em uma festa e roubar um Oscar mostra quão frágeis são esses momentos. Para Dukakis, o roubo se tornou outro capítulo estranho em uma carreira cheia de resiliência silenciosa e segundas chances. Art Carney. Art Carney já era um comediante de televisão amado quando surpreendeu a todos ao ganhar o prêmio de melhor ator em 1975 por Harry e Tonto, vencendo Al Pacino e Jack Nicholson. Mas Carney, um homem modesto desconfortável com a fama, nunca foi do tipo que exibe suas honrarias. Na verdade, após receber seu Oscar, ele fez algo que poucos vencedores sonhariam em fazer. Ele colocou-o numa caixa e guardou-o no porão. Anos depois, durante uma reforma em casa, trabalhadores se depararam com uma caixa empoeirada e fechada. Dentro, o Oscar, ainda em condição perfeita, envolto em jornal antigo. Carney tinha esquecido onde o havia colocado. Ele mais tarde admitiu que não gostava de ostentar e não achava que o troféu o definia. Preferia se concentrar em seu trabalho, sua família e sua privacidade, longe do brilho de Hollywood. A história de Carney é rara em uma indústria obcecada por reconhecimento. Enquanto outros construiriam uma vitrine de vidro para seu Oscar, Carney o tratava como uma fotografia antiga, importante, mas não central. E, no entanto, quando o prêmio foi encontrado e exposto décadas depois, tornou-se um símbolo de humildade em um negócio construído sobre ego. Seu Oscar não foi perdido, roubado ou destruído. Ele foi escondido por escolha. Uma rebelião silenciosa contra os holofotes. De uma maneira estranha, é uma das histórias mais poderosas desta lista. Não porque a estatueta desapareceu, mas porque o homem que a conquistou nunca precisou ser lembrado do que já havia provado. James Baskett. A história de James Baskett é uma das mais agridoce na história do Oscar. Em 1948, Baskett recebeu um Oscar honorário por sua interpretação de Tio Remus em A Canção do Sul da Disney. Ele foi o primeiro ator negro a receber um Oscar, um honorário, já que a academia não reconheceu seu papel nas categorias competitivas devido à política racial. O próprio Walt Disney solicitou à academia o prêmio, mas após a morte de Baskett apenas alguns meses depois, em 1948, devido a uma insuficiência cardíaca, o destino de seu Oscar caiu no silêncio. Ninguém sabe onde o Oscar foi parar, nem mesmo seus parentes sobreviventes. Alguns acreditam que ele permaneceu nos arquivos da Disney. Outros afirmam que foi mantido pela viúva de Baskett e, mais tarde, perdido durante uma mudança. Apesar de sua vitória histórica, a academia não fez nenhum esforço para rastrear ou preservar seu prêmio. Nem a Disney, que uma vez o apoiou, tomou medidas para honrar sua memória quando o estúdio se distanciou de Canção do Sul devido aos seus temas raciais controversos. O que torna a história de Baskett especialmente trágica é a cruel contradição que ele enfrentou. Embora ele tenha dado à Disney uma de suas performances mais icônicas, ele não pôde sequer comparecer à estreia do filme em Atlanta por causa das leis de segregação. Seu Oscar, em vez de ser um triunfo, tornou-se um símbolo de um Hollywood que utilizava o talento negro, mas descartava seu legado. Nos tempos modernos, historiadores de cinema pediram à academia e à Disney que homenageiem Baskett publicamente com um memorial ou um Oscar de réplica. Até agora, nada foi feito. O prêmio físico pode ter desaparecido. Mas o pior é o apagamento do legado de um pioneiro. Baskett quebrou barreiras em uma época em que isso poderia custar uma carreira ou uma vida. O Oscar perdido é mais do que um mistério. É uma ferida moral que Hollywood ainda não reconheceu. Vivien Leigh. Os Oscars de Vivien Leigh viveram o caos, a dor do coração e a guerra. Mas um quase não sobreviveu. Leigh ganhou o prêmio de melhor atriz por E o Vento Levou em 1939.
e novamente por uma rua chamada Pecado em 1952. Ambas foram vitórias merecidas para uma atriz conhecida por sua beleza marcante e brilhantismo trágico. Mas a vida pessoal de Lee desmoronou nas décadas que se seguiram. Sua batalha com o transtorno bipolar se intensificou, e seu casamento com Laurence Olivier desmoronou sob a pressão. Na década de 1960, enquanto saía da casa que havia compartilhado com Olivier, Lee supostamente perdeu seu Oscar, de O Vento Levou. Durante a mudança, itens foram extraviados ou descartados, e por anos a estatueta foi considerada perdida. Alguns diziam que Olivier a tinha guardado. Outros sussurravam que ela havia sido vendida durante um de seus colapsos emocionais. A verdade finalmente veio à tona após a morte de Lee em 1967, quando o Oscar apareceu em uma coleção particular em Nova York, comprado anonimamente em uma venda de espólio. A academia lançou uma investigação, mas devido à área cinzenta em torno da propriedade, não conseguiu recuperar o Oscar. Permanece em mãos privadas até hoje. A família de Lee, por sua vez, expressou tristeza por uma peça tão vital de seu legado não estar mais onde deveria estar. O desaparecimento do Oscar refletiu a desintegração dos seus últimos anos. Uma mulher que deu tanto ao mundo, se desfazendo lentamente em privado, enquanto o seu maior símbolo de triunfo desaparecia de sua vida. Vivien Leigh continua a ser uma das atrizes mais reverenciadas na história do cinema. Mas o Oscar desaparecido é um doloroso lembrete de quão frágil a grandeza pode ser. Como a fama, fortuna e elogios podem escapar em momentos de crise. Seu brilho iluminava a tela. Seu Oscar merecia mais do que se tornar um souvenir de colecionador. Paul Newman. Paul Newman, o ícone de olhos azuis do estilo americano, ganhou seu único Oscar competitivo em 1987 por A Cor do Dinheiro. Mas Newman tinha uma relação complexa com prêmios. Ele havia sido nomeado 6 vezes antes de finalmente ganhar, e quando isso aconteceu, ele parecia mais divertido do que honrado. Mais tarde na vida, ele disse famosamente que os Oscars eram como perseguir uma mulher bonita por 80 anos. Finalmente ela cede, e você diz, estou muito cansado. Apesar do humor, ele valorizou o prêmio até quase perdê-lo após sua morte. Depois que Newman faleceu em 2008, um lote de seus pertences, incluindo seu Oscar, foi colocado à venda por um associado anônimo. A academia rapidamente interveio, citando sua regra de que os vencedores do Oscar não estão autorizados a vender as estatuetas. A regra, implementada em 1950, declara que os Oscars devem ser primeiro oferecidos de volta à academia por $1 antes de poderem ser vendidos. O próprio Newman assinou este acordo quando recebeu o prêmio. Mas de alguma forma, o troféu foi listado por terceiros, e o espólio de Newman correu para interromper a venda. O leilão foi interrompido, mas não antes que imagens do Oscar circulassem online, reacendendo o debate sobre quem é o proprietário de um Oscar. Newman, que doou milhões por meio de seu trabalho filantrópico, nunca teria aprovado lucrar com seu prêmio. Sua família posteriormente emitiu uma declaração condenando a venda tentativa, chamando-a de profundamente desrespeitosa. Embora o Oscar tenha sido recuperado e garantido pelo espólio, o incidente deixou uma mancha no legado gracioso de Newman. Não foi um caso de roubo ou destruição. Foi um quase acidente, um momento em que a ganância quase roubou a honra de um homem. A carreira de Newman foi construída com integridade, e seu Oscar tornou-se um ponto de discussão sobre os valores que ele defendia. No final, ele foi resgatado, mas o susto foi um lembrete de que, em Hollywood, até mesmo a dignidade precisa ser defendida, às vezes de seu próprio círculo íntimo. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman era a realeza do cinema, ganhando 3 Oscars e sobrevivendo a um dos maiores escândalos da história de Hollywood. Após seu caso polêmico e casamento com o diretor Roberto Rossellini nos anos 50, Bergman foi rejeitada pelo público americano, mas fez um retorno triunfante ao ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1975 por Assassinato no Expresso do Oriente. No entanto, o destino daquele Oscar se tornaria um drama silencioso, dentro da sua própria família, quase perdido para sempre. Após a morte de Bergman, em 1982, seus prêmios e memorabilia foram divididos entre seus filhos, mas um dos seus Oscars, acreditado ser ou o Prêmio de Anastasia de 1956, ou o Prêmio de Orient Express, foi posteriormente descoberto como desaparecido da propriedade da família.
Ele foi desconhecidamente vendido ou extraviado durante uma revisão de inventário de propriedades na Europa. Sua filha, Isabella Rossellini, ficou alarmada quando a descobriu anos depois em um catálogo de leilão privado. Rossellini agiu rapidamente, contatando a academia e ameaçando a Sun. Destruição se o item não fosse retirado de venda. Felizmente, ele foi retirado, e as negociações levaram ao seu retorno. Mas o impacto emocional permaneceu. Rossellini declarou publicamente que sua mãe nunca viu o Oscar como uma mercadoria. Ela o valorizava, não como um prêmio, mas como um símbolo do retorno de sua dignidade. O Oscar perdido e encontrado espelhava a própria carreira de Bergman, rejeitada e recuperada. Seu legado perdurou, mas a perda temporária do prêmio foi um lembrete doloroso de como a história pode escorregar facilmente, até mesmo dentro das famílias. No final, o Oscar foi devolvido não apenas a um lar, mas a um legado merecido que Bergman passou uma vida reconquistando. Joan Crawford. A vitória de Joan Crawford no Oscar de 1946 por Mildred Pierce não foi apenas um triunfo de carreira, foi uma redenção pública. Após um declínio em sua popularidade, o papel revitalizou sua carreira, rendendo-lhe um Oscar que ela famosamente aceitou enquanto estava deitada em sua cama em casa, alegando estar doente. Mas após sua morte em 1977, o destino de seu Oscar tornou-se um mistério, que combinava com sua persona dramática. O espólio de Crawford era notoriamente desorganizado. Enquanto vários membros da família e representantes legais reivindicavam diversas posses, itens desapareceram, foram vendidos ou foram identificados incorretamente. O Oscar de Mildred Pierce foi aparentemente visto pela última vez na década de 1980. E então, nada. Alguns acreditam que foi vendida discretamente para pagar dívidas do espólio. Outros acham que foi levada por um colecionador que nunca se manifestou. Durante anos, rumores circularam de que estava escondido em um cofre privado de memorabilia de Hollywood. Para complicar as coisas, a rixa entre Joan e sua filha, Christina, que escreveu o infame livro de memórias Mommy Dearest, significava que seu legado já estava sob ataque. Christina, deserdada do patrimônio, afirmou que nunca soube o que aconteceu com o Oscar e suspeitava de jogo sujo. A academia desde então tentou rastrear a estatueta, mas sem sucesso. O Oscar de Crawford é um dos poucos prêmios da academia confirmados como desaparecidos sem paradeiro conhecido. Para uma mulher obcecada com imagem e controle, ter seu maior triunfo de carreira desaparecer é uma ironia cruel. A estatueta pode ter sumido, mas o impacto feroz de Joan Crawford em Hollywood permanece gravado na história do cinema. Ainda assim, o mistério de seu Oscar perdido perdura como a cena final de um filme no ar. Sedutora, não resolvida e inesquecível. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin não ganhou um Oscar competitivo durante seus anos de ouro, apesar de ter criado alguns dos filmes mais influentes do cinema. Só em 1972 a Academia lhe concedeu um Oscar honorário por seu efeito incalculável na indústria cinematográfica. Aquela noite foi uma das mais emocionantes na história do Oscar. Chaplin recebeu uma ovação de 12 minutos ao retornar aos Estados Unidos após décadas de exílio durante a era McCarthy. Mas o Oscar em si teve um destino mais trágico. Após a morte de Chaplin em 1977, a sua casa na Suíça foi assaltada. Entre os itens roubados estava o Oscar honorário. Apesar dos relatórios policiais internacionais, o prêmio nunca foi recuperado. A família de Chaplin até ofereceu uma recompensa, mas o Oscar parecia ter desaparecido da face da terra. Alguns especulam que foi derretido para ouro. Outros acreditam que está em uma coleção privada, enterrado sob vergonha ou segredo. O mais doloroso da perda é o simbolismo. O retorno de Chaplin a Hollywood foi um momento de cura. Um homem outrora vilipendiado, finalmente acolhido. Aquele Oscar representou perdão, legado e reconciliação. O roubo não se tratou apenas de ganância. Foi uma segunda traição a uma das figuras mais queridas do cinema. Embora a Academia nunca tenha substituído o Oscar roubado, a família Chaplin erigiu desde então um museu em sua homenagem na Suíça. Mas a ausência do prêmio original continua sendo uma ferida aberta. Um lembrete de que nem mesmo o maior ícone da comédia estava imune às crueldades da vida por trás das cortinas. Heath Ledger. Embora não seja da Era de Ouro, a história trágica do Oscar póstumo de Heath Ledger ecoa o poder emocional do Hollywood clássico.
Em 2009, Ledger venceu como melhor ator coadjuvante por sua atuação assombrosa como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Ele havia falecido no ano anterior, e o prêmio foi aceito por sua família em seu nome. Mas nos bastidores, uma batalha legal sobre a estátua física logo desenrolou. Os pais de Ledger e sua ex-parceira, Michelle Williams, mãe de sua filha, Matilda, discordaram sobre quem deveria ficar com o Oscar. Enquanto a família de Ledger apresentava publicamente uma frente unida, documentos internos revelaram mais tarde discussões sobre a posse e a responsabilidade legal. Matilda, ainda uma criança pequena, foi nomeada a herdeira legítima. Mas até completar 18 anos, o Oscar tinha que ser mantido em custódia legal. Em um dado momento, a Academia considerou recuperar a estatueta para evitar mais conflitos. Eventualmente, a família de Ledger concordou em entregar o Oscar à mãe de Matilda para mantê-lo em segurança. Mas a situação revelou algo inquietante. Mesmo na morte, mesmo após a grandeza cinematográfica, a batalha pelo legado pode fracturar famílias. A estatueta ficou em limbo, representando não apenas o gênio de Heath, mas também a dor deixada para trás. Hoje, o Oscar está supostamente seguro com os guardiões de Matilda. Mas sua jornada reflete como prêmios, por mais simbólicos que sejam, podem se tornar fardos. No caso de Ledger, o prêmio não foi apenas por uma atuação. Foi uma despedida. Um momento congelado de brilhantismo. E, em uma reviravolta trágica, digna de Shakespeare, até mesmo aquela estatueta dourada tornou-se parte de um drama que ninguém havia roteirizado. Então, aí está. 15 celebridades clássicas de Hollywood cujos Oscars foram roubados ou destruídos. Por trás de cada estátua dourada, há uma história de paixão, traição, redenção ou tristeza. Esses não eram apenas troféus. Eram símbolos de triunfo e vulnerabilidade. E embora alguns tenham sido perdidos, derretidos ou roubados, o que nunca pode ser tirado é o legado que eles representam. Se essas histórias te emocionaram, curta, deixe um comentário sobre a sua favorita e inscreva-se para mais mergulhos profundos nos dramas ocultos do passado dourado de Hollywood.